Hoje são 20 de junho de 2020, sábado, e no nosso estudo devocional de hoje, onde estamos abordando as qualidades que um cristão deseja ou deve buscar para cultivar o caráter cristão, nós vamos tratar da qualidade de não irascível. O sentido geral desta expressão refere-se àquele que não alimenta a ira, não se encoleriza diante de situações adversas. Um líder cristão, um pastor, um diácono, deve ser alguém com quem seja difícil brigar ou contender. E, eu repito mais uma vez, como nós temos enfatizado, estas qualidades que nós vimos em 1 Timóteo capítulo 3 e também Tito capítulo 1, elas não são apenas para caracterizar um líder cristão. Todo cristão maduro deve ter e procurar cultivar estas qualidades. Para nós ampliarmos mais o nosso entendimento sobre esta característica de não irascível, nós vamos para o texto que se encontra em Salmos capítulo 4, versículos 4 e 5, onde nós lemos: perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Observando este texto, nós identificamos aqui uma ira permitida, no verso 4, na parte A, uma paz oferecida desde que esta ira seja administrada da forma correta, e a atitude, no versículo 5, nós encontramos a atitude que nós devemos ter como filhos de Deus. Quanto a esta ira permitida, nós poderíamos identificar três tipos de ira que caracterizam esta ira permitida. Seria a ira justa, a ira curta e a ira certa. Como exemplo de ira justa, nós queremos destacar uma passagem que se encontra no capítulo 21 de Mateus, versículo 12, onde nós lemos assim: e entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Note que, nesta passagem, Jesus está expressando uma ira justa. Ele, indignado com aquela cena que ele viu no templo e com o zelo de Deus, ele derrubou aquelas mesas dos cambistas e os expulsou do templo. Agora, uma outra passagem que ilustra bem esta ira justa está em Marcos, no capítulo 3, versículo 5, onde nós lemos. Marcos, capítulo 3, versículo 5. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Mais uma vez, nós encontramos Jesus dando o exemplo de uma ira justa. Portanto, nós podemos entender que a ira é uma energia que Deus coloca à nossa disposição, assim como outros sentimentos que expressamos, como a alegria, a tristeza, o medo. A ira é uma energia que precisa ser usada da forma correta. E o Senhor Jesus, como nosso exemplo, dá a demonstração de uma ira justa. Agora, vamos para Efésios, no capítulo 4, versículo 26, onde nós temos o exemplo da ira curta. Efésios, capítulo 4, versículo 26, diz assim: irai-vos e não pequeis,
não se põe o sol sobre a vossa ira. Observe que a ira em si não é pecaminosa. Agora, quando nós atacamos pessoas, quando nós agimos de uma forma que esta ira se torna destrutiva, então isto é pecado. E o detalhe que nós encontramos aqui é que nós somos exortados a não deixar que feridas provoquem mágoas e que estas mágoas gerem um ressentimento e que este ressentimento venha a quebrar relacionamentos. Nós precisamos, portanto, resolver situações que surgem de conflito imediatamente. Não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. E um outro texto muito importante para nós entendermos o sentido bíblico da ira está no capítulo 12 de Romanos. Nós vamos ler a partir do versículo 17, que diz assim: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O que nós podemos perceber aqui é que a ira é permitida por Deus para que nós resolvamos problemas, conflitos que vão surgir. Nós temos que lembrar sempre que nós estamos em um mundo caído e vão surgir situações em que nós seremos estimulados, infelizmente, num certo sentido eu posso dizer assim, a ter momentos de ira. Agora, voltando lá para o Salmo capítulo 4, no versículo 4, na parte B, nós encontramos uma paz sendo oferecida. O versículo diz, então, na parte B: falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. É necessário, portanto, que eu entenda que eu preciso admitir a minha ira, admiti-la e confessar que eu estou irado. E isto vai resultar numa tranquilidade de espírito. E o resultado disso é a minha atitude. No versículo 5 nós lemos: ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Diante do fato de que eu reconheço a minha ira, confesso e então reconhecendo, coloco a minha vida diante do Senhor, Ele promete a mim a sua paz. A paz que o mundo não conhece. Mas a evidência desta paz na minha vida, no meu coração, são as minhas atitudes. Portanto, eu vou expressar, através da minha ira, atitudes de justiça. É o sacrifício do justo, que vai evidenciar a minha confiança no Senhor. Para nós termos um entendimento mais amplo sobre o que eu acabei de enfatizar a partir destes 2 versículos do Salmo 4, eu gostaria de trazer algumas precauções sobre a ira para que este entendimento fique mais solidificado nas nossas mentes. O Salmo 37, versículo 8 nos diz: evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Provérbios 19 diz: o homem de gênio difícil precisa do castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. E Provérbios 29, versículos 8 a 11 diz: os zombadores agitam a cidade, mas os sábios a apaziguam.
Se o sábio for ao tribunal contra o insensato, não haverá paz, pois o insensato se enfurecerá e zombará. Os violentos odeiam os honestos e procuram matar o homem íntegro. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. E mais um texto que está em Efésios 4:22. Ouça, irmão. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. E quanto a precauções com pessoas iracundas, eu tenho aqui duas passagens que eu gostaria de destacar. Provérbios 22, versículos 24 a 25 diz: não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando esta conduta e cairá em armadilha morta. E Provérbios 15, 18 diz: o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Que tipo de pessoa você deseja ser? Você deseja expressar o caráter de Cristo ou expressar um homem carnal, um homem impelido, uma pessoa que não tem equilíbrio emocional? Olha o desafio. Eu quero deixar como uma tarefa para você compartilhar com alguém suas lutas, suas vitórias, suas derrotas. É muito importante que você entenda a necessidade de nós termos pessoas que nos encorajem a crescer no caráter cristão. Faça um diário espiritual do Salmo 4 e compartilhe aquilo que Deus falou com você através da meditação. Eu desejo a você um excelente dia na presença do Senhor.